chegada discreta de um único envelope branco ao Palácio de Kensington desencadeou uma tempestade que ninguém poderia ter previsto, um teste de DNA que prometia revelar o último segredo de Diana. Mas quando Kate o abriu, a verdade a deixou sem fôlego, trêmula e em lágrimas. Chegou sem aviso prévio inserido em sua correspondência matinal, como se fosse apenas mais um relatório tedioso dos assessores do palácio. Mas o selo era desconhecido, uma grossa camada de cera estampada sem nenhum brasão reconhecível. E a caligrafia na frente não apresentava nenhum traço das formalidades reais habituais. Kate hesitou a princípio, supondo que fosse um engano. Mas havia algo nele, um peso estranho, uma quietude sinistra no peito que a fez abrir o envelope mesmo assim. Dentro, uma única página, um cabeçalho de laboratório que ela não reconheceu em letras garrafais no topo escrito Confidencial Relatório de DNA. Suas mãos congelaram enquanto seus olhos percorriam as linhas abaixo, as palavras a atingindo como um vento frio. Nomes que ela conhecia muito bem. Frases que jamais imaginara ver juntas. As implicações a atingindo antes mesmo que sua mente pudesse compreendê-las completamente. O teste comparou sua falecida sogra Diana com outro nome que ela mal reconhecia, mas que agora não conseguia esquecer. E então veio a conclusão chocante, escrita com clareza clínica e crua, confirmando o que os sussurros do palácio apenas ousavam insinuar. Ela prendeu a respiração, a garganta apertou, e seus dedos tremeram tanto que quase deixou o papel cair. Ela leu de novo. E de novo, mas o resultado não mudou, era inegável. O que ela tinha em mãos não era apenas um pedaço de papel. Era uma bomba relógio envolta num envelope discreto, prestes a explodir as paredes do próprio palácio de Buckingham. Ela cambaleou para trás, apertando o relatório contra o peito, enquanto seus olhos percorriam a sala. Ao longe, o riso fraco de seus filhos ecoava pelo corredor, alheios à tempestade que agora rugia em seu coração. Enquanto permanecia ali, lembranças de conversas sussurradas durante o jantar e olhares furtivos de Charles ao longo dos anos começaram a vir à tona. Aqueles momentos que ela antes considerava inofensivos, agora carregados de uma verdade inegável que ela não podia mais ignorar. Durante meses, talvez anos, houve sussurros, uma linhagem oculta, uma criança que carregava o sangue de Diana, mas não o seu nome. Kate sempre descartou isso como fofoca cruel. Mas ali, em suas mãos trêmulas, estava a prova de que a fachada perfeita da monarquia mascara algo mais sombrio, algo indizível. O momento não poderia ter sido pior. As tensões entre ela e Charles já haviam chegado a um ponto crítico devido à forma como ela lidava com certos deveres reais. Mas agora ela via a situação sob uma nova perspectiva. Será que ele sabia de tudo o tempo todo? Seria por isso que ele se esforçava tanto para controlar sua imagem, para mantê-la sob controle? O que ela descobriu poderia destruir a monarquia, e agora ela entendia exatamente por que tantos haviam se empenhado tanto para manter isso em segredo. Kate afundou na cadeira mais próxima, os olhos fixos nas palavras condenatórias, as bochechas molhadas antes mesmo de perceber que estava chorando. O som de seus soluços suaves preenchia o silêncio da sala. Ela ainda não sabia o que fazer, em quem confiar ou para onde ir dali em diante. Mas uma coisa era certa, ela jamais conseguiria ignorar a verdade. Enquanto Kate assimilava os resultados chocantes, as lembranças dos avisos e das palavras veladas de Diana começaram a ressurgir e as peças começaram a se encaixar. Antes de sua trágica morte, Diana deixou avisos enigmáticos não apenas para seus filhos, mas também para a futura rainha. Palavras que Kate considerava sentimentais de repente carregaram um peso aterrador. Muito antes daquele dia, Diana já havia entrelaçado seus medos em palavras que ninguém havia compreendido completamente na época. Em seu diário escrito com a mão apressada, quase frenética, de uma mulher encurralada por paredes que se fechavam, ela confessou uma verdade perigosa demais para ser revelada. Kate agora se lembrava de ter visto trechos dessas anotações uma vez durante uma exposição em Althorp, as palavras pintadas como uma tristeza poética. Mas ali parada, segurando o laudo de DNA, aquelas mesmas palavras a atingiram de forma diferente. Diana havia escrito: "Um dia ela saberá. Quando estiver forte o suficiente, entenderá por que eu nunca consegui dizer isso em voz alta." As mãos de Kate tremiam enquanto ela se lembrava de mais detalhes. As cartas que Diana enviara à sua confidente mais próxima, uma mulher que Kate mal conhecia, falavam sobre algo que ela descobrira no final do casamento. Um segredo alertava a ela que devia permanecer oculto a todo custo. Essas cartas, agora impossíveis de descartar como mera paranoia, insinuavam que a empresa faria qualquer coisa para preservar sua imagem, mesmo que isso significasse silenciar a verdade para sempre.
A forma como Diana os descrevia não apenas como uma família, mas como uma máquina calculista e implacável fez Kate estremecer enquanto juntava as peças do quebra-cabeça. Até mesmo conversas que Kate tivera com Charles anos antes ganharam um tom sinistro. Ele havia comentado casualmente que algumas partes da vida de Diana deveriam permanecer enterradas. Seu tom era tão cortante que ela não ousara insistir, mas agora conseguia ouvir o desprezo por trás daquelas palavras, a ameaça silenciosa nelas contida. Não era apenas a dor que ele carregava, era o peso do conhecimento. E havia também aquela conexão premonitória, algo que ninguém ousava dizer em voz alta, mas que todos evitavam mencionar com cautela. O tempo que Diana passou fora do palácio, seus encontros discretos, a sombra de um homem que nunca foi nomeado, mas sempre presente em suas histórias, de repente tudo pareceu menos fofoca e mais profecia. Imagens das lutas de Diana e de sua dor pública invadiram a mente de Kate, não mais apenas a história de uma princesa trágica, mas uma mensagem codificada de sobrevivência. Ela se lembrou das fotos impactantes de Diana, olhando diretamente para a câmera com desafio e medo em igual medida. Kate finalmente entendeu. Aqueles olhares eram para alguém para ela. Essa constatação a atingiu com uma clareza impressionante. Diana não havia deixado apenas um rastro de tristeza e rebeldia. Ela havia deixado um caminho especificamente para Kate, esculpido em sussurros, páginas e olhares, para que um dia, quando chegasse a hora, Kate tivesse a coragem de segui-lo. E agora, encarando aquele caminho, Kate sentia a magnitude do que estava por vir pressionando seu peito como uma coroa de chumbo. Determinada a desvendar toda a história, Kate embarcou numa jornada pelos arquivos secretos de Diana, mas o que encontrou lá só aprofundou o mistério. Sob os corredores silenciosos da propriedade da família de Diana, jazia um arquivo secreto guardado empoeirado e repleto de revelações que ninguém ousava tocar. Até agora. Kate chegou a Althorpe sob o pretexto de um retiro privado, uma fuga muito necessária dos olhares curiosos de Londres. Para os funcionários e até mesmo para William, ela falou de solidão e reflexão. Mas no fundo sabia que estava ali para confrontar as sombras do passado. A extensa propriedade, com sua imponência e silêncio, parecia prender a respiração quando ela cruzou as portas. Cada cômodo sussurrava sobre Diana, sobre a beleza maculada pela traição, sobre segredos não revelados. E foi nesse silêncio que Kate sentiu um impulso, sabendo que em algum lugar dentro daquelas paredes estava a próxima peça do quebra-cabeça que ela fora obrigada a desvendar. Após uma conversa discreta com uma das governantas mais antigas, uma mulher que servira a família Spencer por décadas, Kate foi conduzida a uma parte da propriedade que poucos viam. No final de um longo corredor, havia uma porta estreita com a maçaneta de latão gasta e as dobradiças rígidas pelo desuso. A mão da mulher hesitou na maçaneta, seus olhos encontrando os de Kate com um aviso quase imperceptível antes de ela se afastar silenciosamente. Agora sozinha, Kate abriu a porta e sentiu uma lufada de ar frio, como se o próprio cômodo exalasse décadas de verdades ocultas. O cômodo era pequeno, mas carregado de história. Prateleiras revestiam as paredes e caixas estavam empilhadas em ordem deliberada. A princípio, nada de extraordinário. Retratos antigos, livros razão empoeirados, papelaria delicada com o brasão dos Spencer. Mas então, num canto, ela notou 3 caixas separadas das demais, amarradas com fitas desbotadas e marcadas com a caligrafia inconfundível de Diana. Para Catherine, quando chegar a hora certa. Seu coração disparou ao levantar a tampa da primeira caixa, revelando cartas escritas em um tom apressado e confessional. As palavras de Diana jorravam como as de uma mulher desesperada para preservar sua verdade antes que lhe fosse roubada. Kate leu página após página de reuniões secretas, conversas clandestinas e investigações discretas que Diana havia conduzido sobre a própria vida. Entre os papéis havia fotografias desbotadas, mas inegáveis, mostrando Diana com um homem que Kate nunca tinha visto antes. Seus traços eram marcantes, quase régios, e ainda assim estranhamente familiares. Por baixo das cartas e fotos havia algo que a deixou sem fôlego, um envelope lacrado com a simples etiqueta DNA. Kate o abriu e encontrou resultados que indicavam que a própria Diana já havia começado a desvendar o mistério que agora consumia sua nora. As implicações eram devastadoras. Diana não apenas suspeitava de algo, ela sabia. As mãos de Kate tremiam enquanto ela traçava o rosto do homem, gravando-o na memória. Havia algo em sua expressão, algo em seus olhos que lhe causava arrepios. Ele não pertencia àquela família, mas tinha um direito a ela que ninguém ousava mencionar. E a constatação surgiu lenta e cruelmente, ela não estava apenas seguindo uma pista.
Estava caminhando direto para uma tempestade que Diana previra o tempo todo. Ao comparar o rosto nas fotografias com os registros reais, Kate percebeu que a verdade era ainda mais explosiva do que imaginara. Seu nome era sussurrado apenas nos recônditos mais obscuros das fofocas da realeza. Um homem com os olhos de Diana e uma reivindicação à coroa que ninguém queria reconhecer. Kate encarava as fotografias em suas mãos, o coração acelerado, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar da maneira mais impossível. O homem que aparecia repetidamente nas cartas e fotos de Diana, sempre ao seu lado, mas sempre fora de vista, agora estava no centro de um segredo perigoso demais para ser revelado em voz alta. Sua presença na vida de Diana não era mais mera especulação. Estava escrito de próprio punho. Cada página de suas cartas falava de encontros clandestinos, de momentos roubados às escondidas do palácio. Diana claramente o conhecia antes. E, no entanto, algo na forma como ela escrevia sobre ele parecia diferente, mais do que amizade, mais do que desafio. Algo íntimo e inegavelmente intencional. A semelhança era perturbadora. Kate conseguia ver isso na curva do queixo dele, na profundidade do olhar, nos cabelos escuros e rebeldes que combinavam com um rosto que ela achava conhecer. Era o rosto de Harry, ou melhor, um reflexo dele amadurecido e marcado por anos de exílio. A semelhança era tão impressionante que lhe causou um arrepio na espinha, e foi essa semelhança que alimentou os rumores mais horríveis. Será que esse homem era mais do que um confidente de Diana? Será que ele era a razão pela qual Harry sempre parecia carregar uma raiva contida, uma sensação de não pertencer a lugar nenhum? Quando Kate investigou mais a fundo, descobriu registros de seu nascimento, ou o que deveriam ter sido registros. Mas ao vasculhar os arquivos, ficou claro que capítulos inteiros de sua existência haviam sido apagados. Documentos oficiais simplesmente desapareceram, substituídos por anotações vagas e arquivos lacrados. Nomes riscados, datas alteradas. Era como se alguém tivesse apagado todos os vestígios dele da história, deixando apenas sussurros nas sombras. Seu desespero por respostas a levou a uma das confidentes mais antigas de Diana, uma mulher que Kate localizou após semanas de investigações discretas. Ao ser confrontada, a mulher inicialmente se recusou a falar com os lábios cerrados. Mas quando Kate colocou a fotografia sobre a mesa entre elas, algo dentro dela se quebrou. Com uma voz baixa e trêmula, ela admitiu o que o palácio havia passado décadas negando. O homem na foto era real, e sua história era o capítulo final da rebelião de Diana contra a monarquia. Ele não era apenas uma lembrança, ele estava vivo. E ele detinha a chave para o último ato de desafio de Diana, um ato que agora ameaçava abalar os próprios alicerces da família real. A cada nova revelação, o mundo de Kate mergulhava ainda mais no caos. Mesmo com o medo a cercando, ela sabia que não podia parar agora. Abatida, mas determinada, Kate seguiu em frente. Mas sua próxima descoberta a colocaria frente a frente com a pessoa que ela menos esperava que a traísse. Sob a calma aparente de Charles, escondia-se um homem que sempre soubera a verdade e fizera de tudo para escondê-la. Kate o abordou com fogo nas veias, agarrando-se às provas que haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. Ela o encontrou sozinho, sentado em silenciosa contemplação, com as mãos cruzadas como se já estivesse ensaiando desculpas que pudesse precisar algum dia. A princípio, sua compostura permaneceu inabalável. Ele mal olhou para os papéis que ela lhe enfiou, descartando-os como invenções, insistindo que ela estava sendo enganada por fofocas do palácio e pelos fantasmas da paranoia de Diana. Mas Kate manteve-se firme. E quando começou a ler em voz alta as palavras escritas à mão por Diana, os nomes, as datas, os encontros que descobrira a expressão dele, vacilou ligeiramente o suficiente para Kate perceber o que se escondia por trás da fachada. Ele abandonou a farsa logo em seguida, soltando um suspiro cansado ao admitir o que ela já sabia. Sim, ele confessou. O homem que ela havia descoberto era real. E sim, ele fizera parte da vida de Diana de maneiras que o público jamais poderia imaginar. Mas o que deixou Kate ainda mais atônita foi a revelação de que Charles sabia de tudo desde o início. Em tom baixo e derrotado, ele falou de um pacto de décadas, um acordo tácito forjado após a rebelião de Diana para manter a existência desse homem em segredo. Os documentos, os registros, até mesmo os sussurros na imprensa, tudo foi suprimido para proteger a monarquia. Foi feito para preservar a instituição, disse ele secamente, como se essas palavras pudessem de alguma forma justificar tudo. Mas para Kate, sua justificativa soava como traição. Ela sentiu a voz se elevar, a raiva transbordar enquanto o acusava de sacrificar Diana pela coroa, de deixá-la sofrer, deixá-la morrer,
sob o peso de um segredo que ele tinha o poder de revelar, mas escolheu não revelar. As palavras saíram rápidas e incisivas, cada uma permeada de incredulidade diante dos cálculos frios que haviam levado àquele momento, e ainda assim Charles permaneceu firme, insistindo que a dor de Diana era um preço necessário para proteger o trono que a verdade teria causado danos irreparáveis. Naquele instante, Kate sentiu algo dentro de si. Apesar de todos os seus anos de lealdade, de todas as maneiras pelas quais ela havia zelado pela imagem do palácio, ela finalmente se viu refletida na luta de Diana. Ela percebeu que também havia se tornado parte da engrenagem que silenciava e enterrava verdades em nome do dever, e isso a deixou vazia, furiosa com ele e consigo mesma por ter carregado o peso daquelas mentiras sem sequer saber. O peso da verdade ameaçou esmagar Kate, mas então uma voz do passado surgiu oferecendo-lhe a peça final do quebra-cabeça. Quando Kate mostrou a William os resultados do teste de DNA, o homem conhecido como o futuro rei desabou diante de uma escolha impossível entre o amor e o dever. Ela esperou até que as crianças estivessem dormindo e os corredores estivessem silenciosos, suas mãos ainda tremendo enquanto colocava os papéis diante dele. A princípio, William mal olhou para eles, a testa franzida, como se estivesse se preparando para alguma pequena indiscrição ou briga familiar. Mas quando seus olhos se detiveram nos nomes, nas datas e nas conclusões condenatórias tão claramente expostas, seu corpo enrijeceu o silêncio entre eles, se aprofundou denso e sufocante, até que finalmente ele a olhou e sua expressão por si só lhe disse que ele já sabia. Tentou negar a princípio, sussurrando que aquilo não podia ser verdade, que a família já havia sofrido o suficiente, que tais coisas não aconteciam mais. Mas o peso de suas próprias lembranças o traiu. Kate observou sua incredulidade se dissipar em uma devastação silenciosa. A cor sumiu de seu rosto enquanto as lembranças de sua mãe, suas confissões sussurradas, sua rebeldia banhada em lágrimas, seus gritos desesperados por alguém que acreditasse nela voltavam com força total. E com essas lembranças veio algo mais sombrio: raiva. Raiva do pai que se omitiu enquanto ela era silenciada, raiva da monarquia que exigiu seu sofrimento para sua própria sobrevivência. Pela primeira vez, William se permitiu questionar se tudo o que pensava saber sobre sua família era uma mentira cuidadosamente construída. Seus pensamentos se voltaram para Harry, o irmão que amava, mas que nunca conseguira compreender completamente, e a constatação o atingiu com brutal clareza. Se o que esses resultados revelavam fosse verdade, então toda a vida de Harry, sua identidade, seu lugar na família, sua angústia, tudo havia sido construído sobre uma farsa que nenhum deles ousava mencionar. William estava sentado com a cabeça entre as mãos, dividido entre dois futuros, um em que enterraria essa verdade e continuaria a servir a coroa como sempre se esperara dele, e outro em que arriscaria tudo: seu título, sua família, os frágeis laços que mantinham a monarquia unida para expor o que Diana tanto desejava revelar. A escolha era insuportável. Kate então estendeu a mão para ele, a voz embargada, implorando que ele visse o que estava em jogo. Ela o lembrou da coragem de Diana, do rastro que ela deixara para eles seguirem, da dor que ela suportara em silêncio porque ninguém ousara ficar ao seu lado. "Não deixe que o último segredo dela morra com você", sussurrou Kate. "Não deixe que ela sofra em vão." Suas palavras pairaram entre eles como um juramento que nenhum dos dois podia ignorar. Os olhos de William brilhavam divididos entre o menino que um dia prometeu proteger sua mãe e o homem que agora carregava o peso de um reino sobre os ombros. Mas antes que William pudesse decidir, um aliado inesperado surgiu, forçando Kate a se colocar sob os holofotes que ela jamais desejou. Enquanto Kate e William lidavam com a dor, Camila preparava silenciosamente seu próximo movimento, determinada a proteger seu lugar a qualquer custo. Os sussurros chegaram até ela antes mesmo de Kate e William terminarem de discutir a portas fechadas. Num palácio que prosperava com o silêncio e os segredos, nada permanecia oculto por muito tempo. Camila havia suportado décadas de julgamentos, manipulações e uma sobrevivência calculada, e ela não tinha a menor intenção de deixar essa revelação destruir tudo o que havia conquistado com tanto esforço. Enquanto outros entravam em pânico e desmoronavam, ela se movia com a frieza e precisão de alguém que entendia a situação muito melhor do que qualquer outra pessoa na sala. Kate não a viu chegar. Camila apareceu na porta de sua sala de estar particular sem bater. Sua expressão era calma, mas seus olhos carregavam algo mais sombrio. Sem elevar a voz, ela parabenizou Kate por sua descoberta como se fosse uma espécie de marco sombrio. Então ela se sentou em uma cadeira em frente a ela e começou com um tom enganosamente afetuoso, quase maternal.
Falou de como ela também sabia do segredo de Diana, de como observara à distância enquanto as peças se encaixavam anos antes. E então, com uma compostura arrepiante, explicou como transformara esse conhecimento em poder, garantindo seu próprio lugar na monarquia, ao manter-se em silêncio quando mais importava. Kate mal podia acreditar no que estava ouvindo. Cada palavra que Camila pronunciava transbordava uma ameaça silenciosa, um testemunho de quão longe ela havia ido para garantir a coroa que agora repousava tão precariamente sobre sua cabeça. E então veio a ameaça proferida com a crueldade discreta que só Camila conseguia demonstrar. Se Kate ousasse se pronunciar, advertiu, destruiria não só a monarquia, mas também a si mesma. Camila aproximou-se, a voz suave, porém carregada de intenção, sugerindo que certas histórias sobre a família de Kate, seu passado e até mesmo seu casamento misteriosamente chegariam à imprensa. A atmosfera entre elas ficou eletrizante, a tensão quase insuportável. Kate, que passara anos aprimorando a arte da elegância comedida, sentiu a raiva crescer, mas manteve a voz firme. Ela lembrou Camila de que o silêncio fora exatamente o que condenara Diana, que a verdade merecia vir à tona, custasse o que custasse. Mas Camila apenas sorriu um sorriso que não alcançou seus olhos e proferiu seu aviso final. Se você ousar revelar isso, não apenas derrubará a monarquia, como também se destruirá junto com ela. Naquela noite, Kate ficou acordada com a mente fervilhando de fúria e medo. As palavras de Camila ecoavam em sua cabeça, envenenando sua determinação, mas sem conseguir extingui-la completamente. Ela sabia que não podia deixar isso acontecer. Ela não podia mais se esconder atrás de véus de decoro, enquanto a mulher que mais admirava era soterrada por mentiras. Sem ter para onde ir e com o cerco se fechando, Kate toma uma última decisão desesperada: tornar o caso público. Numa manhã fria e cinzenta nos arredores de Kensington, Kate encarou as câmeras com a voz embargada. Suas lágrimas eram inconsoláveis enquanto ela revelava ao mundo o último segredo de Diana. Foi uma decisão que ela tomou no meio da noite após horas de reflexão insones e um silêncio tão pesado que quase a esmagou. Sem ter para onde recorrer e com todas as portas do palácio se fechando contra ela, Kate escolheu a rebeldia. Ela organizou uma coletiva de imprensa privada, desafiando todas as regras do protocolo real, todas as expectativas de obediência e todas as ameaças que lhe haviam sido feitas. Ao amanhecer, repórteres e fotógrafos se reuniram do lado de fora dos portões, seus sussurros carregados de curiosidade, pressentindo que algo monumental estava prestes a acontecer. Quando Kate finalmente surgiu, o silêncio que se abateu sobre a multidão foi instantâneo. De pé, diante do mundo, com as mãos segurando os mesmos papéis que haviam desencadeado toda aquela tempestade, ela começou a falar. Suas palavras não eram apenas uma confissão, mas um acerto de contas. A culminação da pintura de Diana e da sua própria. Ela falou da princesa de Gales não como um mito ou símbolo, mas como uma mulher corajosa, ferida, silenciada por aqueles que juraram protegê-la. Ela falou da sua coragem em revelar verdades que outros temiam encarar, e o rastro que ela deixou para trás para alguém forte o suficiente para segui-lo. Então, com as mãos trêmulas, ela ergueu a prova de DNA. Sua voz embargou ao confirmar o que a monarquia havia passado décadas negando, que Diana tinha um filho secreto. Um filho cuja própria existência era a prova de tudo o que ela havia sofrido e de tudo o que tentara contar ao mundo. As câmeras capturaram cada sílaba, cada lágrima que escorria por suas bochechas, cada pausa que preenchia o ar com uma tensão insuportável. A reação foi imediata e eletrizante. Um choque percorreu a multidão, seus suspiros audíveis enquanto lutavam para absorver o peso do que ela havia dito. Em minutos, a notícia se espalhou pelo mundo. As manchetes gritavam sobre traição, herdeiros ocultos e mentiras da realeza finalmente expostas. E então veio a onda de apoio. Uma maré de vozes se ergueu para defendê-la, aclamando-a não apenas como duquesa ou futura rainha, mas como a mulher que finalmente disse a verdade que Diana nunca conseguiu. Dentro do palácio, porém, o clima era de puro caos. A monarquia cambaleou com o anúncio, sua fachada cuidadosamente construída rachando diante do mundo inteiro. Por trás daqueles portões, séculos de tradição e poder estremeceram sob o peso do que ela havia revelado. Quando os flashes das câmeras dispararam pela última vez, a força de Kate finalmente cedeu. Seus joelhos fraquejaram e ela desabou nos braços de William, suas lágrimas encharcando o ombro dele enquanto as dele escorriam pelo rosto. Naquele abraço, ambos sabiam que nada jamais seria como antes. Contudo, mesmo enquanto o mundo começava a assimilar a revelação, a pergunta mais perturbadora permanecia sem resposta.
O que aconteceria com o filho secreto de Diana? E então finalmente ele apareceu, o homem cuja existência reescreveu a história da realeza vindo à luz enquanto as câmeras filmavam e a história prendia a respiração. O mundo não sabia o que esperar naquele dia. Após a surpreendente confissão de Kate e a tempestade de manchetes que se seguiu, a especulação se alastrou. Contudo, nada preparou ninguém para o momento em que ele subiu ao pódio, sua presença calma, porém imponente, como se o peso de sua linhagem e os anos passados nas sombras o tivessem forjado em alguém completamente fora do controle da monarquia. A multidão silenciou enquanto ele ajustava o microfone, o silêncio se prolongando insuportavelmente até que finalmente ele falou. Sua declaração foi breve, mas poderosa, permeada pela emoção crua de um homem que esperara a vida inteira para pronunciar o nome de sua mãe com orgulho. Ele chamou Diana de mãe sem ressalvas, sem pedir desculpas, e agradeceu a Kate por ter a coragem que ele próprio admitiu ter tido por tanto tempo. Falou dos anos que passou sabendo quem era, mas escolhendo o silêncio para proteger a memória dela até agora. Cada palavra o atingiu como um golpe de martelo, rompendo décadas de ilusões cuidadosamente construídas. Mas então veio a pergunta que todos temiam e ao mesmo tempo ansiavam ouvir. Ele reivindicaria o que era seu. Seus olhos percorreram o mar de rostos à sua frente, o maxilar tenso, e embora nunca o tenha dito abertamente, suas palavras ponderadas insinuavam uma possibilidade perturbadora, que seu relacionamento com a coroa, com seus irmãos e com toda a ordem real estava longe de terminar. O sangue pode ter sido negado, disse ele, mas não pode ser apagado. O significado era claro o suficiente para qualquer um que o ouvisse. Dentro do palácio, a reação foi tão imediata quanto dividida. William e Harry permaneceram distantes, suas expressões indecifráveis, enquanto o silêncio sombrio de Charles dizia tudo e o rosto de Camila não revelava nada além de uma fria determinação. A família outrora unida por suas regras tácitas, agora se encontrava fragmentada sob o peso de uma verdade pesada demais para ser enterrada novamente. Do lado de fora dos portões do palácio, a reação do público não foi menos volátil. Alguns o viam como o herdeiro legítimo do trono, outros como um símbolo de tudo o que estava quebrado na monarquia. Havia clamores por respostas, por responsabilização, por um acerto de contas que nenhuma declaração do palácio poderia satisfazer. E ainda assim, em meio ao caos, também havia lágrimas de empatia, de tristeza, de solidariedade com o filho de Diana que agora estava diante deles, sem se esconder. Ao terminar de falar, as câmeras flagraram Kate observando à distância com a mão protetoramente sobre a barriga, como se jurasse proteger seus próprios filhos da mesma dor. A memória de Diana pairava sobre todos eles sua rebeldia e tristeza. Agora justificada, sua história não mais um conto de advertência, mas uma revolução. Quando os portões do palácio se fecharam e as câmeras desligaram, uma coisa era certa: a monarquia nunca mais seria a mesma. Obrigado por assistir, não se esqueça de curtir e se inscrever e nos vemos no próximo vídeo.